Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para mais um vídeo sobre canivetes Victorinox, canivetes suíços, Swiss Army Knives, ou seja, canivetes do exército suíço, canivetes muito úteis, ferramentas muito jeitosas para EDC. Estou aqui para comparar o Compact com o Climber e com o Mountaineer. Lembram-se destes dois? Em que fiz a substituição das talas de um para o outro, do Climber para o Compact. O Compact é um canivete que não existe muitas versões de talas, normalmente é vendido apenas com as talas vermelhas características da Victorinox e por isso uma forma de o personalizar é trocar talas de outro canivete e foi precisamente o que eu fiz neste. Podem ver o vídeo aqui em cima de como se faz isso. Ora, e desta vez estou a comparar estes três canivetes, porque são três dos meus canivetes favoritos de talas Celidor. Ultimamente, o meu favorito tem sido mesmo o Compact, desde que comecei a usá-lo. Acho que tem demasiadas ferramentas e muito mais fininho que os outros. Por isso, acho que compensa bastante bem relativamente aos outros. Mas primeiro, vamos comparar estes dois. Estes dois são os mais grossos. O Climber, durante muito tempo, era o meu favorito. Agora, acho que já é a altura de dizer que é o Compact. E durante esse tempo em que o Climber era o meu favorito, precisamente por causa das ferramentas que tem e do tamanho que tem. Mas o Compact... Vamos já chegar a esse lado. Vamos agora falar destes dois. Estes dois, basicamente, têm apenas uma diferença. Ambos têm a lâmina principal, e a lâmina principal é uma ferramenta extremamente útil para o dia-a-dia. Todos sabemos, pronto, que o aço Victorinox não é dos melhores, é um aço bastante fraco, bastante dúctil, mas, no entanto, é também muito fácil de afiar. E por isso, este canivete, normalmente, o que nós fazemos é mantemos esta lâmina muito afiada para quando for preciso um x-ato e esta é a lâmina do dia-a-dia que se usa para tudo e mais alguma coisa. Depois temos a camada de abertura, que também dispensa apresentações, mas temos aqui o abre-latas, a chave de fendas pequena, a chave de fendas grande, o abre-caricas e o descarnador de fios. E temos também a tesoura. E isto é o que estes dois canivetes têm em comum da parte da frente. O Mountaineer tem mais uma ferramenta que o Climber. Depois nas talas, ambos têm aqui a pinça e o palito. Da parte de trás, ambos têm também o saca-rolhas, o gancho multiusos, que para muitos é uma comédia isto ainda existir nos canivetes, e a ferramenta de fazer furos e de cozer. Isto, basicamente, que eu vos descrevi agora, é o Climber. Um excelente canivete EDC, na minha opinião. Mas o Mountaineer, com mais uma camada, ou seja, mais grosso um bocadinho, e já agora vamos ver exatamente o quão mais grosso é o Climber, ou melhor, o Mountaineer relativamente ao Climber. Vamos ver aqui a grossura de um... O Climber é 16,8 milímetros, enquanto que o Mountaineer é 19,35 milímetros. Como podem ver, a diferença não é assim nada por aí além. Só que o peso nota-se. Nota-se bastante o peso. Infelizmente, por acaso, não tenho aqui uma balança para comparar. É uma coisa que tenho que começar a ter aqui também no canal. Mas o peso nota-se uma diferença considerável. E a nível de volume, claro, no bolso, qualquer coisa é sempre notória. Se estivermos habituados a andar com um canivete, por exemplo, como o Climber, e de repente passamos para este, nota-se diferença. Ou vice-versa, claro. Nota-se diferença. Este não desaparece propriamente no bolso. Nota-se que está lá.
se não for mais nada, por ser bastante grosso. Só que este tem uma ferramenta que, na minha opinião, é bastante interessante. Estamos a falar de uma lima. Uma lima de unhas é sempre útil, é uma coisa sempre útil que podemos usar sempre com bastante frequência. E depois este, para além de lima de unhas, tem serra de metal e lima de metal. O que, num ambiente urbano, é algo sempre relativamente útil. É certo que vamos ser sinceros, quantas vezes é que precisamos de uma serra de metal e desejaríamos ter um Vitorinox com uma serra de metal connosco, não é? Normalmente, quando precisamos de uma serra de metal, mesmo em ambiente urbano, o que precisamos verdadeiramente é mesmo uma serra de metal daquelas grandes que cortem bem e rápido. Mas, claro, isto dá sempre para um desenrasque, se não for mais nada, às vezes até para cortar um tubo, por exemplo, ou qualquer coisa assim do género. E, por isso, é sempre uma ferramenta que tem a sua utilidade, apesar de que não acho que seja uma coisa assim muito comum quanto isso, mas lá está. É uma mais-valia da lima. Ou seja, para além de uma lima grande, que no meu caso específico é bastante útil, por exemplo, para impressões da impressora 3D, em que saem aquelas rebarbas e eu posso limpá-las com essa lima. Posso usar também a lima de metal para esse efeito e, por isso, temos aqui uma bela lima para isso, em que não precisamos estar a recorrer a grandes ferramentas. Isto serve perfeitamente. E a serra é sempre uma mais-valia para qualquer coisa. E depois tem também, claro, o limpador de unhas. Ora, o que é que distingue então este do Climber? Para além do peso, temos, claro, esta ferramenta. E por isso a questão normalmente é a lima de unhas e limpador de unhas e lima de metal e serra de metal é assim tão útil para vocês no dia-a-dia? Para mim, por exemplo, não é. Não me compensaria andar com o Montanier, ter mais este peso extra e esta grossura extra para uma ferramenta que uso pouco. E por isso, normalmente tenho um cadete até perto da minha impressora 3D, que por acaso é o que uso. Nem preciso de uma lima assim tão grande. E por isso, para mim, acho que não tem grande importância ter a lima. Acho que é uma ferramenta que não faz assim tanta falta quanto isso. E por isso o Climber é a minha opção favorita para o dia-a-dia, ao compararmos apenas estes dois, claro. Agora, vamos ver a grossura do Climber a comparar com o Compact. O Climber tem os tais 17 mm, agora já deu diferente, precisamente porque meti a 0. E o Compact tem 14,76. É uma diferença grande. Deixa ver o Montanier agora com este novo 0, 19,6. Por acaso não me recordo o que é que tinha dado há bocado. Mas isto é uma diferença grande de grossura. E a nível de peso, sinceramente, o Compact e o Climber, a diferença de peso não é assim muito significativa. Ou seja, aquilo que eu sinto não é muito significativo. Eu diria que é quase ela por ela. E o que é que temos aqui no Climber? Ou melhor, exatamente, o que é que temos aqui no Climber que não temos no Compact? No Compact continuamos a ter a lâmina grande e em vez da lâmina pequena, ou seja, não temos a lâmina pequena, mas vamos ser sinceros, quantas vezes nos faz mesmo jeito uma lâmina pequena? Compensa um canivete assim tão maior por causa de uma lâmina pequena? Eu, na minha opinião, acho que não. Depois temos o abre-caricas, descarnador de fios e chaves de fendas média. Só que não temos... e temos também aqui o abre-latas. Esta ferramenta chamam a ferramenta combo e também serve como abre-latas. Eu, sinceramente, abre-latas dispenso, mas as outras duas... Quer dizer, o abre-caricas é útil, o descarnador de fios, nem por isso. E a chave de fendas tem aqui uma particularidade. Se repararem, é assim inclinado,
que serve também como chave Phillips, ou seja, para muitos daqueles parafusinhos de cruz, conseguimos usar esta ferramenta se a inserirmos assim. Dá para uma grande variedade de tamanhos de parafusos Phillips. E depois temos também a tesoura. Ou seja, basicamente, da primeira camada do climber, apenas não temos aqui a lâmina pequena, que sinceramente acho que é bem dispensável. Depois temos a pinça e o palito, tal como nos outros dois, mas temos mais uma ferramenta no compacto, porque este usa as talas Plus. No entanto, em qualquer um deles podemos trocar as talas e passamos a ter as talas Plus. Por isso também não é por aí que seria uma grande vantagem. No entanto, já de origem vem com as talas Plus e por isso traz a esferográfica, o que na minha opinião é uma ferramenta bastante útil para o dia-a-dia, quer em ambientes urbanos, quer em ambientes de montanha. Depois temos o saca-rolhas, tal como nos outros, e o gancho multiusos. Não temos a ferramenta de fazer furos, que na minha opinião, sinceramente, também não tem assim grande utilidade no ambiente urbano, mas é uma ferramenta que não temos, é importante referir e que para muita gente pode fazer diferença. E depois temos aqui a mini chave de fendas, mas isso vem de origem, mas também podemos meter em qualquer um dos outros. De origem também vem aqui a agulha, que também podemos meter em qualquer um dos outros. Por isso, não considero propriamente uma vantagem. No entanto, há aqui outra ferramenta um bocadinho escondida, que é uma lima de unhas. Aqui no gancho multiusos, ao contrário dos outros, que são lisos, temos aqui uma lima de unhas. É uma lima pequena, é verdade, mas dá para um desenrasque, dá para irmos corrigindo as unhas, fazendo pequenas correções. E por isso não deixa de ser uma ferramenta útil, que podemos facilmente utilizar para limar as unhas. E por isso, eu acho que um canivete assim tão pequeno, que tem a lima de unhas no fundo deste, sinceramente, acho que compensa. Eu gosto muito do compacto por causa disto. E por causa do tamanho. O tamanho é simplesmente brutal. E no gancho multifunções podemos usá-lo, devido a esta saliência aqui, como limpador de unhas, que é uma coisa que não vejo muita gente a falar, mas que de facto tem a sua utilidade também para isso. Ou seja, também serve. Não é tão fácil, nem tão prático, nem funciona tão bem como este, é verdade. No entanto, serve para isso. E por isso, sinceramente, acho que um canivete tão pequeno temos muito mais para o tamanho que ele nos proporciona. E metemos ao bolso e quase esquecemos que ele está lá. Claro que eu sou mais de usar um canivete normal no bolso e por isso este aqui costuma estar apenas no kit EDC, mas não deixa de ser uma ferramenta importante à qual recorro por vezes, principalmente para a utilização desta ferramenta aqui, que é a tesoura. Gosto muito da tesoura, tem muita utilidade e é sempre bom andar com uma comigo, constantemente. E por isso o canivete compact, apesar de ultimamente não ter estado muitas vezes no meu bolso, está sempre no meu kitzinho EDC e sempre à mão. Apesar de... Mas por vezes também está no bolso. E foi isso. Queria-vos mostrar, no fundo, a comparação destes três e o porquê de eu gostar mais do compacto. Claro que cada um tem que decidir se as ferramentas que estes dois têm a mais realmente compensam em relação ao compacto. Mas eu, sinceramente, acho que o compacto é um canivete muito completo. E o facto de já trazer esferográfica, mini chave de fendas e agulha de origem, acho absolutamente fantástico. Claro que eu aqui, em vez da mini chave de fendas, prefiro a outra ferramenta de fazer furos, que por acaso até ainda nem a tinha trocado. Vou aproveitar agora até para trocar. Vou enfiar esta no climber. Já agora fica aqui no climber. E vou já meter a outra aqui, que é a de tirar cartões SIM, que no fundo,
para mim tem muita utilidade para as portas automáticas que eu tenho, que muitas vezes se desincronizam e tenho que enfiar lá um clipe para fazer isso. E agora já não preciso de andar à procura de um clipe, posso fazer com a ferramenta que vou meter aqui daqui a bocadinho. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. A subscrição ajuda mesmo muito o canal a crescer e faz com que eu continue com motivação para vos trazer mais vídeos. Por isso, se gostaram, mostrem o vosso apreço e a melhor forma de o mostrar é subscrevendo o canal. E pronto, de resto, resta-me apenas agradecer por terem assistido e até à próxima.